Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Bort, sou formado em Ciências Econômicas, economista, especialista em Economia no setor público, atualmente mestrando em Desenvolvimento Socioeconômico e pós-graduando em Estatística Aplicada, Políticas Públicas e Planejamento, Finanças e Orçamento Público. Na aula de hoje, vamos dar início ao nosso curso Fundamentos de Matemática Elementar 2, começando o primeiro módulo do curso sobre potências e raízes. No decorrer do nosso curso completo, veremos outros módulos como função exponencial, logaritmos, função logarítmica, equações e inequações exponenciais e logarítmicas, logaritmos decimais e também uma vasta série de resoluções de questões. No primeiro módulo do nosso curso, vamos começar estudando potência de expoente natural. Depois veremos potência de expoente inteiro negativo, raiz enésima aritmética, potência de expoente racional, potência de expoente irracional e potência de expoente real. O livro-texto utilizado é o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2. Essas e as demais referências usadas, assim como eventuais citações e notas, como sempre, estão todas na descrição do vídeo. Um pré-requisito fundamental para esta aula é o conhecimento em conjuntos numéricos, que é um assunto que tratamos no nosso curso Fundamentos de Matemática Elementar 1. Então, se você tiver dificuldades em conjuntos numéricos, sugiro que veja as aulas sobre esse conteúdo no nosso primeiro curso, que você terá aí os pré-requisitos necessários para entender esse primeiro módulo desse curso sobre potências e raízes. Pois bem, vamos então começar com a definição. Então, se a gente considerar um número A que seja pertencente ao conjunto dos números reais, e um número n que seja pertencente ao conjunto dos números naturais, a gente vai ter que a potência de base A e expoente n é expressa como A elevado a n, sendo que A elevado a 0 vai ser igual a 1 para A diferente de 0, e A elevado a n vai ser igual a A elevado a n menos 1 vezes A para todo n, sendo n maior ou igual a 1. E a partir dessa definição, temos que A elevado a 1 vai ser igual a A elevado a 0 vezes A elevado a 0 com A sendo diferente de 0, né? A gente tem que esse valor é 1, e 1 vezes A vai ser igual a A. Portanto, A elevado a 1 é igual a A. A elevado a 2 vai ser igual a A elevado a 1 vezes A. Isso é igual a vezes A. A elevado a 3 vai ser igual a A elevado a 2 vezes A. Isso é igual a, entre parênteses, A vezes A, tudo isso vezes A. E isso é igual a A vezes A vezes A. Além disso, pessoal, para um número P pertencente ao conjunto dos números naturais, e esse P maior ou igual a 2, a gente vai ter que A elevado a P é um produto de P fatores iguais a A. Vejamos então alguns exemplos. Exemplo 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. Pessoal, 3 elevado a 0 vai ser igual a 1 pelaquela regrinha de A elevado a 0 ser igual a 1 para o A diferente de 0. 3 é diferente de 0, portanto, 3 elevado a 0 é igual a 1. Segundo, entre parênteses, menos 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Pessoal, isso acontece também porque, pela regrinha, né, do A elevado a 0 igual a 1, para os valores de A diferente de 0. Menos 2 é diferente de 0, portanto, menos 2 entre parênteses elevado a 0 vai ser igual a 1. 3. 5 elevado a 1 é igual a 5. Isso aí por conta daquela regra, né, pessoal? De A elevado a n ser igual a A elevado a n menos 1 vezes A, para os valores de n maior ou igual a 1. 5 é maior ou igual a 1, portanto, vai ser essa regrinha que a gente vai aplicar, né? 5 elevado a 1 seria o quê? Seria 5 elevado a 1 menos 1 vezes 5. 5 elevado a 1 menos 1 é 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1, vezes 5 dá 5. Por isso que 5 elevado a 1 é 5. Exemplo 4. Entre parênteses, 1 sobre 7 elevado a 1. Isso vai ser igual a 1 sobre 7. 5. Entre parênteses, menos 3 elevado a 1 vai ser igual
a menos 3. 6. 3 elevado a 2 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é igual a 9. 7. A gente tem entre parênteses menos 2 elevado à terceira potência. Então, a gente pode expandir isso como entre parênteses menos 2, que multiplica entre parênteses menos 2, que multiplica entre parênteses menos 2. Então, a gente multiplica menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E mais 4 vezes menos 2, mais com menos, dá menos. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Por isso que, entre parênteses, menos 2 elevado à terceira potência vai ser igual a menos 8. Bom, caso 8, exemplo 8. 2 sobre 3 entre parênteses, né? Tudo isso elevado à quarta potência. Isso vai ser igual a 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Multiplicação de fração, muito simples. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui no numerador, resultado 16. Agora embaixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 9, 18, 27, né? E 27 vezes 3, 81. Portanto, o resultado, né? 16 sobre 81. Certo? Bom, exemplo 9. Entre parênteses, menos 0,1, tudo isso elevado à quinta potência. Então, isso vai ficar o quê? Vai ficar entre parênteses, menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1. Tá? 5 vezes. Multiplicando tudo isso, né, pessoal? Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Então, o resultado final vai dar negativo, né? E vai dar menos 0,00001, ok? Bom, exemplo 10. 0 elevado à terceira potência. Isso vai ser igual a 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. E, por fim, 0 elevado a 1 vai ser igual a 0. Vejamos então as propriedades da potência de expoente natural. Nessa aula, a gente não vai fazer as demonstrações das propriedades. Se vocês quiserem, a gente pode tentar gravar aulas separadas com essas demonstrações. Até porque essa aula aqui, o objetivo dela é ficar não muito densa, ok? Bom, então vejamos as propriedades. Se a gente considerar A pertencente ao conjunto dos números reais e B também pertencente ao conjunto dos números reais, M pertencente ao conjunto dos números naturais e N também pertencente ao conjunto dos números naturais, com A diferente de zero ou N diferente de zero, então temos as seguintes propriedades. Primeiro, propriedade P1. A elevado a M, que multiplica A elevado a N, isso vai ser igual a A elevado ao expoente M mais N. Segunda propriedade P2. A elevado a M dividido por A elevado a N vai ser igual a A elevado a M menos N, sendo A diferente de zero e M maior ou igual a N. Propriedade 3, P3. Se a gente tem entre parênteses A vezes B, tudo isso elevado a N, isso vai ser igual a A elevado a N vezes B elevado a N, com B diferente de zero ou N diferente de zero. Propriedade 4. Se a gente tem entre parênteses a fração A sobre B, tudo isso elevado a N, isso vai ser igual a A elevado a N dividido por B elevado a N, sendo B diferente de zero. E a propriedade 5, P5, diz que se a gente tem entre parênteses A elevado a M, né, tudo isso, fecho parênteses, né, elevado a N, vai ser igual a A elevado ao produto de M vezes N, ou seja, A elevado a M vezes N. Vamos agora desenvolver um pouco mais o conceito de potência, mas mantendo essas propriedades, mesmo ao serem estendidas para potências de expoente inteiro, racional e real. Sendo a potência A elevado a N, temos que a base A
pode ser um número real positivo, nulo ou negativo. Veremos então 3 casos para a gente entender melhor isso. Primeiro caso, com a igual a zero, implica que a elevado a n vai ser igual a zero para todo número n pertencente ao conjunto dos números naturais, sendo n maior ou igual a 1. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, com a maior que zero, ou seja, a positivo. Isso implica que a elevado a n vai ser maior que zero para todo número n pertencente ao conjunto dos números naturais. Pessoal, isso significa que toda potência de base real positiva e expoente n pertencente ao conjunto dos números naturais é um número real positivo. E o terceiro caso, a base a menor que zero implica que a elevado a 2n será maior que zero para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Ou implica que a elevado a 2n mais 1 é menor que zero para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Mas, Felipe, eu não entendi nada. Calma. Isso é só a forma matemática, pessoal, de dizer que toda potência de base negativa e expoente par é um número real positivo, e toda potência de base negativa e expoente ímpar é um número real negativo. É importante ter contato com essas definições matemáticas para desenvolver seu conhecimento na área, ok? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E não se esqueça de seguir o canal Gondrice e o professor Felipe Bort em todas as redes sociais. E até a próxima!